E nesse espaço, o meu caro Vilmar Govinatsky, Pois não. Giovanni D'Agostinho. Giovanni, prazer em tê-lo aqui. De onde é que tu vem assim, descabelado e tal? Assim? Primeiramente, a Frio, satisfação é frio, toda minha, vento né? e De tal. participar. O inverno está chegando, está Aperitivo aí, ventando, né? né? Então a gente acaba desmontando um pouco aí. Esse Giovanni tem 2 por dentro, né? Lembrando que o Giovanni é presidente do Sindicato dos Contadores, Sindiconta, não é? é verdade, E da Abracom também, Giovanni? A Procon. A Procon. A Procon RS. A Procon RS, que é a Associação dos Profissionais em Contabilidade. É a Associação de Proteção aos Profissionais Contábeis do Rio Grande do Sul. Puxa, Então um pouquinho maior o nome do que eu pensava. Então nós temos que nos sentir de maneira honrada entrevistando um presidente. Com certeza. Um presidente do Sindiconta e da... A Procon. A Procon. A Procon. A Procon foi criada quando, Giovanni? Faz muito tempo, eu não conhecia a Procon. A Procon, ela existe há cerca de 6, 7 anos. Ah, bom, então é nova. Não é uma entidade muito... O Sindiconta, sim, tem quantos anos o Sindiconta? Acho que 40, 50 anos. O Sindiconta foi o primeiro sindicato do Brasil Na área de contabilidade. pós-constituinte. Ah, que legal, 88, né? 88. É. O primeiro pedido de registro sindical no cartório, pós-constituinte de 88, foi do Sindicato dos Contadores do Rio Grande do Sul. Muito bem, olha aqui, ó, entre os assuntos que nós vamos tratar aqui nesse espaço, conversando sobre contabilidade, está a aprovação de conta das empresas, né? Tu tem alguma pergunta já de iniciar para ele? Tenho sim, até eu gostaria de saber, Giovanni, eu acho que o telespectador, em geral, principalmente os empresários, não é? Essa aprovação de contas, porque a gente tem vários tipos de empresas, vários formatos, tem as limitadas, tem as microempresas, tem as sociedades anônimas, cooperativas, enfim. Quem aprova essas contas, Giovanni? Senhores, a aprovação das contas das empresas é um tema muito importante e, via de regra, quem aprova as contas são os próprios acionistas, os próprios sócios das empresas, os cooperados, no caso de cooperativas, não é? Via de regra, o início do ano começa em 1º de janeiro, falando dos exercícios sociais das empresas, né? E termina no dia 31 de dezembro. Então, a administração da empresa promove todos os atos financeiros, econômicos, e se levanta o balanço ali com data base 31 de dezembro. Todavia, existem diversos acionistas e sócios que detêm interesse, né, para saber como foi o funcionamento da entidade durante aquele período. É a cobrança normal, né? Normal, não é? Claro. Se assemelha à Assembleia de Aprovação das Contas dos Condomínios, né? Não seria o caso, mas enfim, né? Porque eles têm interesse, porque eles são, eles são os donos das empresas, claro, não é? Então, a legislação estabelece que essas entidades têm o prazo até o dia 30 de abril, para que seja instalada uma Assembleia Geral ou uma reunião de sócios, dependendo do caso, onde nesse ato será aprovada ou não as contas da gestão do administrador, referente ao exercício social que findou no dia 31 de dezembro do ano anterior, não é? Então, existe, de fato, uma cronologia lógica desses eventos que vai culminar lá na prestação de contas para o governo. Então, as empresas, elas aprovam as contas e, muitas vezes, para aprovar as contas, para instituir a Assembleia, para instalar a Assembleia, muitos documentos e muitos trabalhos, eles são executados. Por uma SA, precisa ter todos os papéis de relatório. Convocação, etc. Convocação, né? Exatamente. O laudo de auditoria independente, enfim, para que se possa instalar uma Assembleia Geral de aprovação. Que no caso das SA é mais exigente em função da própria lei das SAs, né? No caso das SAs é mais exigente, principalmente naquelas empresas em que há transação das ações na Bolsa de Valores. E é justo, inclusive, que Capital seja aberto, dessa né? forma, capital aberto. Mas as de capital fechado também têm exigências, né? É porque, na verdade, né, o cara que é associado, ele precisa cobrar dos gerenciadores, né, dos administradores, resultados. E nada melhor do que ter dados concretos, né? Colocou o seu dinheiro lá, não é? Colocou o dinheiro lá, então tem direito a isso, né, naturalmente. Então, senhores, nessa cronologia de fatos, de atos e de eventos, encerra-se o exercício, instala-se a assembleia ou reunião, aprova-se ou não as contas. Essas empresas, então, passam a ter
30 dias depois da aprovação das contas para autenticar o livro diário, o livro diário que contém lá o balanço patrimonial, que vai conter ali a demonstração do resultado do exercício, que vai conter todos os demais demonstrativos contábeis, autentica-se o livro contábil na Receita Federal, que é no sistema SPED, ou na junta comercial, dependendo do caso. Então, aí, a partir dali, o governo dá mais 2 meses para prestar contas para o governo, que é a entrega da declaração do imposto de renda das empresas. Então, essa é a cronologia, dá para se dizer racionalizada do sistema, né, de prestação de contas até culminar com a entrega da declaração do imposto de renda das empresas, que hoje o nome é ECF, ok? Acontece que, em função do estado de calamidade pública, o governo, sabiamente, inclusive, acertadamente, editou a medida provisória 931, que prorrogou o prazo para a realização das assembleias de aprovação de contas para o final de julho. Justo, porque em abril nós, e ainda hoje estamos no período da pandemia, onde tem restrições de aglomeração de pessoas. Então, foi editada a medida provisória 931, que prorrogou as assembleias para julho. No entanto, a Receita Federal não prorrogou, pelo menos ainda por enquanto, o prazo para autenticação dos livros diários e para prestação de contas ao governo. Então, pode acontecer situações um tanto quanto esdrúxulas da empresa ter que autenticar o livro contábil antes das contas serem aprovadas. Giovanni, tu és advogado também, não é? Uhum. Não cabe aí um mandado de segurança contra essa autoridade coautora, no caso o próprio superintendente, em função desse descompasso? Pois então, é claro que ainda o prazo para apresentar, para autenticar o livro, finda em tese no final desse mês de maio. Sim. Então, nós ainda temos alguns dias para ajustar essas datas. Para que o Ministério da Economia ajuste essas datas. Uhum. O que acontece? Com a autenticação do livro contábil, ele passa a deter estabilidade e passa a ser imutável as informações contábeis durante aquele exercício. Então, o tempo para fazer algum ajuste aqui, acolá, inclusive derivada dessas auditorias independentes que se fazem referente ao período anterior, permitiriam que antes da autenticação se fizesse esses ajustes todos para quando autenticar o livro... Sim, já o definitivo. Definitivo, evidente. Não é? Então, o Sindicato dos Contadores do Rio Grande do Sul, no qual eu presido, encaminhou recentemente para o Ministério da Economia um pedido para prorrogação dos prazos de autenticação dos livros contábeis e também da prestação de contas ao governo, que seria a transmissão da ECF, para depois da realização, do prazo final para a realização das assembleias, né? Então, em tese, numa situação razoável, a escrituração contábil digital, que seria a autenticação do livro contábil, o prazo teria, a nosso juízo, ser prorrogado para o final de agosto, um mês depois, né, do prazo para a realização das assembleias, e a prestação de contas ao governo, que é a entrega da declaração do imposto de renda, para setembro, né? Estamos aguardando aí a manifestação do governo nesse sentido. Que é interessante, porque para a pessoa física foi alterada a data de 30 de abril para 30 de junho, a declaração do ajuste fiscal. E para a pessoa jurídica não foi alterada, então, é isso que estamos verificando? Para a pessoa jurídica ainda não foi, pelo menos. Estamos no aguardo de uma manifestação do governo. O pessoal está cochilando, então. As empresas elas devem cumprir diversas obrigações, não somente essa prestação de contas. Muito mais complexa do que a pessoa física, evidente. Muito embora essa prestação de contas, a entrega completa da declaração do imposto de renda é a informação mais completa, digamos, não é? Mas tem outras tantas declarações que houveram, sim, ali algumas suspensões de exigência quanto aos prazos. Mas com relação a essas duas, que seria a autenticação do livro contábil e a declaração do imposto de renda, me parece que o governo teria que averiguar isso agora, tendo em vista que no final desse mês finda o prazo tempestivo para entrega. Dos registros. Da autenticação do livro e, posteriormente, da declaração do imposto de renda. A declaração de rendimentos, né? A importância do sindicato, não é? Se claro. Como assim, digamos assim, como um agente, digamos, até político, né, do meio, né, de fazer a pressão. Agora, é uma coisa meio que inacreditável, inaceitável isso, né? Quer dizer, se para as pessoas físicas valeu a extensão do prazo, as empresas também teriam que ter isso, porque, afinal de contas, a pessoa física depende da empresa também, né? Porque o cara é empregado,
Normalmente o cara é empregado e tal, quer dizer, a empresa tem os compromissos com os funcionários, com o trabalhador, e realmente uma coisa, eu acho que faz muito bem o Sindiconta, né, de proceder desta maneira, e é por isso que é importante, né, o sindicato dos contadores do Rio Grande do Sul. Aliás, eu queria só fazer um pedido aqui, nem falamos sobre isso, né, mas quem não é ligado ao Sindiconta está perdendo. Acho que é bom o pessoal se filiar ao Sindiconta, porque é nessas horas, né, Giovanni, em que esta entidade exerce um papel importante para o profissional, não é isso? Não só assim como a questão financeira, mas a questão de ter essa estrutura para a representatividade. Porque essa representatividade, ela é praticamente uma representatividade que faz uma substituição até processual, no caso de todos os seus associados. Para buscar o quê? Justamente resguardar esses interesses maiores. Tem mais força, né? Para ter mais força, né? Que é um interesse muito grande para todos, toda a economia. Nós estamos falando hoje em economia, a economia está quebrando, está quebrada, enfim. Mas como? Se não tiver justamente um sindicato forte que não só faça a representação, mas que busque, não é, a atualização de situações que estão aí esdrúxulas como essa. Direito deles, né? É isso aí, Giovanni, por hoje? É isso aí, agradeço a participação, né? Contem, como veio à tona o assunto do sindicato, né? Contem com o Sindicato dos Contadores é a casa dos contadores e nós estamos trabalhando afinco aí para melhoria das condições de trabalho dos nossos colegas. O sindicato pode ser acessado na internet. Sim, www.sindiconta.com.br, né? Importante para você que é profissional desse meio, né? Ter essa entidade que vai representá-lo, porque aí tem mais força, então todo mundo acaba ganhando. Giovanni, obrigado pela tua presença. Muito obrigado. Uma boa semana. Boa semana e saúde para todos nós. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Da mesma forma.